Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. Hoje, neste vídeo, gostaria de falar com você a respeito do capítulo 14 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Alguns dizem que neste capítulo 14, o apóstolo Paulo estaria minimizando as restrições alimentares da Torá e, de certa forma, até contrariando o mandamento, fazendo a mesma coisa com o Shabat e com as festas. Mas, será que o apóstolo Paulo estaria contrariando a Torá? O que o contexto dessa carta tem a nos revelar a respeito disto? Precisamos entender que a igreja em Roma era formada por judeus e gentios, e entre esses gentios haviam aqueles oriundos do estoicismo. O estoicismo era uma escola filosófica grega que ensinava ao homem que, para ter o equilíbrio e a felicidade, era necessário ter uma vida regrada, sem extravagâncias, restringindo os apetites carnais e valorizando a reflexão, a introspecção e a moral. Na visão estoica, tudo que era material estava corrompido e era mal. Por isso os estoicos buscavam e valorizavam o espiritual, pois o espiritual era aquilo que não estava sujeito à corrupção da matéria. Neste princípio, os estoicos não comiam carne, pois consideravam a carne um alimento impuro. Eles comiam apenas legumes e não bebiam vinho de forma alguma. No princípio da igreja, muitos estoicos creram, ouvindo a mensagem do Evangelho e a esperança de uma vida cheia do Espírito Santo, valorizando os dons espirituais e tendo como resultado uma vida santificada. Era tudo que o estoicismo prometia, mas não entregava. Porque não é através de abnegações e restrições que nós nos aproximamos a Deus, mas por amar a Deus e receber o seu perdão é que nós somos levados a obedecer os mandamentos. E mesmo os mandamentos de Deus não são focados em restrições e abnegações, mas sim no agir corretamente para com o próximo, o agir em justiça. Por isso, o resumo da Torá é o amor, pois amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o objetivo da Torá. Muitos desses estoicos vieram à fé em Yeshua, mas não abandonaram seus valores vindos do estoicismo. Isso acabou sendo um problema bem complicado para os discípulos de Yeshua, pois muitos julgamentos e contendas passaram a acontecer no meio da igreja porque os crentes vindos do estoicismo se escandalizavam com os demais discípulos que comiam carne, que bebiam vinho no Kiddush de Shabat e celebravam as festas. Lembre-se que para o estoico, tudo que promovesse algum tipo de prazer material era ruim. Dessa forma, as festas também deveriam ser evitadas. Tendo em vista este conflito entre os discípulos que comiam, bebiam, celebravam o Shabat e as festas, e os outros discípulos que eram vindos do estoicismo, o apóstolo Paulo propõe um caminho que deveria ser seguido por ambos os grupos, o caminho do respeito. Assim, quem Paulo está chamando de enfermo na fé, no primeiro versículo do capítulo 14, são esses discípulos vindos do estoicismo. E de fato, o estoicismo traz grandes problemas à fé, e se não fosse corretamente tratada, poderia levar aqueles discípulos a uma visão equivocada a respeito do pecado e da santidade. É por isso que o apóstolo Paulo os chama de enfermos, ou como diz outras traduções, fracos na fé. Assim, analisando o contexto, nós vemos que não dá para aplicar nas palavras de Paulo algo como que desmerecendo a Torá. Mesmo quando ele diz que nada é impuro por si mesmo, a não ser aquele que a considera impuro, ele está agindo em conformidade ao mandamento de Levítico, capítulo 11, que diz que a carne de porco, coelho, rato, morcego deve ser tidas como impuras por nós. Por mais repugnante que seja aos nossos olhos comer carne de roedores, nós devemos entender que as restrições de Levítico capítulo 11 não se dão pela carne do animal em si, mas pela determinação de Deus que nos ordena que nós a tenhamos essas carnes como imundas para nós.
Mas, observando as recomendações do apóstolo Paulo feitas há quase 2000 anos atrás, nós vamos ver o quanto essas palavras são pertinentes para nós hoje. Pois, em nossos dias, há aqueles que entendem e obedecem os mandamentos de Levítico capítulo 11. Existem aqueles que desconhecem o mandamento. Existem aqueles que não o compreendem. Existem aqueles que acham que nem é aplicável aos nossos dias. E há muitos que julgam e condenam-se mutuamente por essas e outras questões. Por isso, as palavras do apóstolo Paulo são tão atuais. Mas tu, por que condenas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Romanos 14, 10, 12 e 22. A verdade é que nós precisamos aprender a respeitar o tempo e o desenvolvimento da fé de cada um. Se alguém crê no Messias e vive para o eterno, é a Deus que ele prestará contas daquilo que faz ou deixa de fazer, isso baseado naquilo que ele conhece do eterno. Por isso, ao invés de olhar para o próximo com acusação e superioridade, devemos olhar para nós mesmos e avaliar se estamos de fato vivendo conforme a medida de fé que alcançamos, e estarmos sempre abertos a ouvir e aprender com o nosso próximo. Muito longe de estar desprezando ou anulando a Torá, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 14 de sua carta aos Romanos, ele está realçando a excelência da Torá, que é o amor e o respeito, coisa que falta muito às igrejas dos nossos dias. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma você será avisado sempre que postarmos um novo estudo. E que o Eterno nos abençoe.